Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estou chegando até você com mais um programa de vida. E eu quero compartilhar com você o tema: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Eu quero pensar com você sobre isso. Mas antes eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras às 19h30 nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nessa terça-feira às 19h30 ou então na quarta-feira às 15 horas na tarde da bênção. Na quinta-feira nós reunimos nos lares às 20 horas. No sábado às 19h30 no culto de adoração a Deus, e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19 horas o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já disse, eu quero pensar com você com esse tema: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Eu quero ler em João, capítulo 8, verso 47. A parte A deste versículo diz o seguinte, eu vou ler só a parte A deste versículo de João, capítulo 8, verso 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Vou repetir. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quero compartilhar com você, porque há muitas pessoas que, ao ler as Sagradas Escrituras, já evita. Falou que a Bíblia, se contar uma poesia, ele se dispõe a ouvir. Se contar uma piada, ele dispõe a ouvir. Se é um discurso político, ele quer ouvir. Mas se for a palavra de Deus, ele não tem ouvido para a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui para falar sobre isso, porque eu estou falando aqui sobre isso, mas eu quero pontuar a autoridade das Escrituras. Porque as pessoas dizem o seguinte: olha, papel aceita tudo. A Bíblia foi escrita por homens. E realmente, não veio um anjo aqui escrever as Escrituras. Não veio um anjo aqui escrevendo aqui. Veio aqui o Deus eterno. Ele inspirou homens para escrever as Sagradas Escrituras. E aí as pessoas falam: eu não acredito nas Escrituras. Olha, eu lamento, porque o próprio Jesus, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E é através das Escrituras que nós temos o conhecimento do Eterno, do Deus Todo-Poderoso. Porque todo o propósito de Deus está colocado aqui no Testamento, ou seja, da herança que Ele tem para todos nós. Mas, a essa colocação de Jesus é assim: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Jesus estava num confronto, num embate com os fariseus e com os judeus, né, que eram esses fariseus. E no restante deste versículo assim: por isso vocês não dais ouvido às palavras, porque eu sou de Deus. Então quem é de Deus, ele quer ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa não quer ouvir, porque o próprio Jesus está afirmando que vocês não sois. Eu vou ler novamente, agora eu vou ler o versículo integralmente. Diz assim: quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Então, por que a pessoa, se for falar de uma poesia, ele quer ouvir? Se for falar um discurso, ele quer ouvir? Se for qualquer coisa, até uma notícia, né, alarmante, destrutiva, uma piada, um humor indecente, ele quer ouvir, mas as coisas de Deus ele não quer. Então o Senhor Jesus ele deixa claro: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus.
Agora, eu estou aqui para mostrar para você alguns textos interessantes sobre a autoridade das Escrituras. E o próprio Jesus, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E aí vem aquelas colocações: mas a Bíblia é escrita por homens, o papel aceita tudo. Mas aqui eu quero ler em 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, é um texto muito conhecido. 2 Pedro, que vai dizer o seguinte, que toda a Escritura, as profecias, as Escrituras, elas harmonizam. Ouça bem o que eu vou dizer. Se a Bíblia não é um livro sagrado, se a Bíblia não é um livro divino, por que ainda ninguém escreveu uma Bíblia melhor do que esta? Você que está me assistindo sabe que a pessoa pode escrever um livro mais moderno que seja, daqui 10 anos já está ultrapassado, porque tem alguém que escreve um livro mais atualizado. E por que a Bíblia é um livro milenar e ela continua falando e transformando em um livro atual? Porque ele é inspirado, ele não é um qualquer livro. E é por isso que eu quero ler aqui o que Pedro escreve sobre isso. Diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-las, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós sabemos que foram 40 pessoas que foram usadas para escrever as Escrituras. Então, 40 escritores, mas o autor é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus. É ele que inspirou as pessoas. Você já imaginou 40 escritores em tempos diferentes, com capacitação diferente, foi escrever acerca de um assunto, quanto que vai divergir e contradizer um ou outro? Agora coloca 40 pessoas escrevendo sobre um mesmo tema, em lugares diferentes, sem sequer conhecer um ou outro, e eles escrevem um assunto que harmoniza. Assim, as Escrituras de Gênesis, Apocalipse, ele não entra em contradição. Então, só por isso nós já deveríamos dar crédito às Escrituras, porque esses 40 autores que viveram em tempos diferentes, em contexto diferente, escrevendo sobre o mesmo assunto, e esse assunto não se contradiz. Eles são harmônicos. Por causa de quê? Por causa disto que eu li aqui. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Ou seja, estas pessoas foram movidas pelo Espírito de Deus. Quer queira, quer não, mesmo que a pessoa diz assim, eu não acredito. Olha, mas você precisa de entender por que as Sagradas Escrituras, ela sempre foi o livro mais lido e continua sendo mais lido. Por que as Sagradas Escrituras, elas nunca estão ultrapassadas? Nunca tem... As pessoas às vezes falam mal das Escrituras, mas por que essa pessoa não escreve uma Bíblia melhor, mais moderna então? Porque ele nunca jamais vai conseguir entender, não vai fazer. E isso é Deus, o Criador, que escreveu para que a criatura possa conectar com ele. E quando nós falamos disso aqui, é como alguém que faz um objeto e ele deixou o manual. O manual, para nós conectar com o nosso Criador,
a criatura conectar com o Criador é as Sagradas Escrituras. Então eu estou falando aqui sobre a autoridade das Escrituras, e eu quero ler ainda um outro texto que encontra em 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então é toda a Escritura. Então eu estou aqui com esse livro, isso aqui é as Sagradas Escrituras, isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra. Não é como alguns defendem que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Não, aqui é toda a Escritura, porque os livros que aqui estão são livros inspirados por Deus. Aqui não tem livro apócrifos. Aqui não tem livro que não seja inspirado. E é através das Escrituras. Por que que o Senhor, quando Ele tira o povo do Egito, e na introdução do povo na terra sagrada, lá a terra prometida, o Senhor Deus, Ele fala com Josué o seguinte, o próprio Deus falando com Josué, diz o seguinte para ele: não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A ordem para Josué ao entrar na terra de Canaã, ele deveria meditar nas Sagradas Escrituras. Você que está me assistindo, saiba de uma coisa. Você será uma pessoa muito bem-sucedida se você meditar nas Escrituras e aplicar a essência da palavra de Deus como princípio na sua vida. Não é aplicar literalmente. O Senhor Jesus, Ele falou assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Eu vou ler isso aqui. A palavra de Deus, ela é como uma espada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma, espírito e juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, propósito e coração. É por meio das Sagradas Escrituras que nós temos o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Ele se revelou por meio da sua palavra. Ele é o Verbo. Ele é o Senhor Jesus é a que mostra aqui que Ele é a imagem do Deus vivo que manifestou entre nós para salvar. Então, quando eu negligencio, quando eu deixo de estudar as Escrituras, eu perco aquilo que é mais essencial, que é através das Escrituras. Então nós estamos aqui para dizer com você que a Sagradas Escrituras, ela não erra. Quem erra são os homens na interpretação. Aqui está todo o propósito da Bíblia, assim, todo o oráculo de Deus, todo o conselho de Deus, todo o plano de Deus para que o homem possa ter com Ele a plena comunhão. Talvez você que está me assistindo, ler os jornais, do dia, e você faz bem. Você lê as revistas, você lê, as piadas, você lê o gibi, você lê tanta coisa, mas esse livro aqui é um livro diferente. Ao iniciar a leitura, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é falar: Deus, eu estou diante deste livro. E eu quero que o autor desse livro me revele o conteúdo. Eu quero que o autor desse livro me revele. Este é o único livro que o autor está sempre presente.
e que é o Espírito Santo de Deus. E ninguém melhor para tirar a sua dúvida, porque ao examinar essas escrituras, você vai chegar à conclusão, se você não chegar à conclusão, você vai falar: Deus me ilumina. E eu quero descobrir qual é o propósito, qual é o plano, qual é o objetivo. Se você pegar um livro de um autor e ele estiver perto, você vai tirar a dúvida. Vai perguntar o que você quis dizer com essa frase. E nós temos aquele que está sempre presente para aqueles que chamam por ele. Me ilumina, me esclarece, me revela, fala comigo. E ele vai revelar o propósito daquilo que está escrito. E é através das Escrituras que nós temos a vida eterna. É através dela, ao examinar as Escrituras. Com essas palavras eu quero finalizar orando, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, que o Senhor venha falar e que você possa ter o desejo de examinar as Escrituras. Porque aquele que examina a lei do Senhor de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto às correntes das águas. Meu Deus e meu Pai, Tu és aquele que nos colocou nessa baixa terra, mas deixou o manual de instrução para que nós possamos viver bem aqui e relacionarmos com o Senhor. E através desse livro, nós temos a vida eterna, porque ao examinar e obedecer, nós aprendemos como viver, como relacionar com aquele que nos criou. E nós te damos graça por o acesso que nós temos às Escrituras. E pedimos que o Senhor cria nestas pessoas que estão me assistindo o desejo, o amor pelas Sagradas Escrituras e o desejo de conhecer mais de Ti. É a minha súplica nesse instante por cada um destes, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Bíblia é para ser lida, crida e obedecida. Não é para debater. Não é para usar a Bíblia como arma para atacar as pessoas. Mas a Bíblia é para ser lida, crida e obedecida. Fica aí o nosso conselho. Eu quero convidar você a estar conosco no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.